A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de como a nossa vida na eternidade vai ser. Um pouco sobre o julgamento de Deus, o julgamento de Cristo, como que vão ser a questão de galardões, como que funciona tudo isso. Muitas pessoas elas têm dúvidas sobre como vai ser o julgamento de Deus. Elas acham muitas vezes por não ler, simplesmente não ler a Bíblia. Muitas pessoas acham que nós chegamos lá na eternidade diante de Deus e daí nós ficamos lá numa fila lá aguardando a nossa vez. Quando não chega a nossa vez, daí Deus vai falar assim: vamos ver o que que tu fez aqui. Daí então você é salvo ou você não é salvo. Mas na verdade não funciona assim. E eu queria esclarecer para vocês isso hoje, como que vai ser essa questão. Começando do princípio, assim, quando a pessoa ela crê em Cristo, vamos pegar esse primeiro exemplo. Essa pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa morre em Cristo. Então ela perseverou até o final e morreu em Cristo. Essa pessoa ela vai para o paraíso. Existe o paraíso e o inferno. Quando essa pessoa ela morre em Cristo, ela já vai direto para o paraíso. Aí ela já está salva. Então nesse momento que ela está salva, ela vai ficar no seio de Abraão. Então as pessoas que estão no paraíso, elas vão no retorno de Cristo, quando Cristo retornar à terra, essas pessoas que estão no paraíso, elas vão vir para a terra, retornar, elas vão ressuscitar novamente e vão se juntar nos ares, junto com as pessoas que vão estar vivas. E num piscar de olhos, todas as pessoas, as que estavam no paraíso, que ressuscitaram, e as pessoas que estavam vivas naquele momento, se encontrando com Cristo nos ares, elas vão, num piscar de olhos, ter o seu corpo transformado e o seu corpo será glorificado. Elas terão um corpo glorificado num piscar de olhos. É assim que funciona. Então, essas pessoas que a igreja reunida diante do nosso Senhor Jesus Cristo nos ares vai ser levadas novamente para o paraíso, juntamente, já com seus corpos glorificados. Então, quando a pessoa estava lá no paraíso, ela não tinha o seu corpo glorificado ainda. Ela só recebeu nesse processo. Então, outra dúvida que as pessoas têm, que eu queria falar também, é sobre o julgamento do trono de Deus, que está em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11, que fala assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, aqui fala, né, depois, no versículo 12: E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Aqui, nesse versículo que está falando aqui, é o trono branco, que é o trono de Deus, o Criador. Nessa parte aqui, então, quando outro exemplo que a gente vai pegar aqui da pessoa que ela tem demônios, a gente considera essas pessoas assim pelas escolhas dela, ela quis se tornar filhos do diabo. Então essas pessoas, se elas morrem dessa forma, elas não acreditam em Cristo e elas morrem dessa forma, então essa pessoa assim que ela morre, ela vai para o inferno. E essa pessoa vai aguardar no inferno já sofrendo até chegar esse momento do trono branco. Quando chega nesse momento do trono branco, então as pessoas elas vão sair do inferno, vão se encontrar diante de Deus e serão julgados por tudo que fizeram. Ali é um julgamento só de condenação. Então, após a condenação, todas as pessoas com os anjos caídos, com o próprio inferno e com a própria morte, será lançado tudo no lago de fogo. E ali será a morte eterna, que é a chamada segunda morte. Então, essa parte do julgamento do Criador, né? Você vê que o julgamento de Deus e o julgamento de Cristo são dois julgamentos que vão ser diferentes. Então, eu queria falar agora sobre o julgamento de Cristo. Então, no julgamento de Cristo, eu vou falar da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 11 ao 15, que está falando assim:
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso vale para as igrejas, tá? Tem muita igreja aí que não tem como base Cristo, então não tem como essas pessoas serem salvas daí, pelo menos não sendo edificadas pela igreja ali, não sendo, tipo assim, acaba se tornando uma cilada, né? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, esses são o nível das obras, sabe? Os níveis das obras que uma pessoa que crê em Cristo faz. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ou seja, a pessoa vai passar de raspão. Pessoa que, se a obra se queimar, ela não vai perder a salvação, porque já é o julgamento de Cristo, e ela vai, aqui fala todavia como pelo fogo, será salvo como pelo fogo, né? É a pessoa que vai ser salva de raspão, mas tem muitas pessoas que vão ter todas as suas obras queimadas e elas não vão receber nenhum galardão, como foi o ladrão da cruz, né? Ele se arrependeu no final da vida, não teve tempo para fazer obra nenhuma, porque ele creu no final da sua vida, então as pessoas ela recebeu a salvação. E daí nos galardões, todas as obras que ela fez não foram mediante uma fé genuína em Cristo, então essa pessoa ela só vai ser salva, só vai ter a eternidade, daí as obras, os galardões, ela não vai receber. E vão ter muitas pessoas na vão ter muitas pessoas que vão estar nessa situação, que elas vão passar uma vida toda lá e as obras delas não vão ser validadas para receber galardões. Elas vão receber só a salvação e vão receber a salvação como se fosse só de raspão. Então, também uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês é: será que se vão haver galardões, se vão haver pessoas que vão receber nenhum galardão, será que a pessoa que olhar a outra pessoa com mais galardões? Será que uma pessoa que olhar a outra que vai estar, vamos supor, maiores, haverão maiores e menores no céu, porque Jesus fala de João Batista que ele é o maior na terra, sendo filho de mulher, mas no céu, o menor no céu será maior do que João Batista, né? E então você entende que haverão menores e maiores no céu. E agora a gente se pergunta assim, será que como que a gente não vai, como que as pessoas não vão ficar incomodadas de olhar outra pessoa que vai ser melhor do que ela ou maior do que ela? Como que vai ser essa situação? E eu queria falar um pouco sobre essa questão, né, para vocês compreenderem mais sobre isso. Então eu vou lá em Êxodo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de Moisés, tá? No capítulo 34, eu vou falar para vocês sobre Moisés, que está em Êxodo 34. Vou ler aqui versículo 28 até o 30. E presta atenção no que está escrito. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então, na presença de Deus, Moisés resplandecia, ele brilhava o seu rosto. E eu acho que vai ser mais ou menos por aí, sabe? Na eternidade, lá na Nova Jerusalém, quando nós já fomos galardoados por Cristo, quando o povo, todos nós, vamos estar unidos ali. Eu acho que vai ser dessa forma. As pessoas que vão ser mais galardoadas vão estar mais próximas de Deus
e outras mais longe de Deus. E isso vai refletir no nosso corpo glorificado. Os nossos corpos glorificados não vão ser diferentes um do outro, os nossos corpos serão iguais a de Cristo. Mas a diferença vai ser pela quantidade de galardões que vai te fazer ter mais proximidade de Deus, e isso vai resplandecer mais forte no seu corpo, e assim as pessoas em volta vão enxergar aquela luz. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 41, o apóstolo Paulo está falando sobre como serão nossos corpos glorificados. E diz assim: o sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Então você vê que esses brilhos que as pessoas vão ter, como houve em Moisés, vai ser mediante a nossa aproximação de Deus. Então, se você tem mais galardões, isso vai estar relacionado, vai te dar talvez mais responsabilidades ali, mais funções que vão ser, que eu acho que vão estar, vão ser coisas que vão te honrar ali perto de Deus e que vai te aproximar mais de Deus, você vai estar mais na presença de Deus e isso vai refletir no seu corpo e as pessoas em volta vão ver aquele brilho mais forte, mais fortes em um, menos fortes em outros. E eu acho que vai ser assim. E eu acho que as pessoas, quando olharem uma pessoa brilhando mais que ela, quando eu ver lá na Nova Jerusalém alguém brilhando mais do que eu não vou sentir inveja ali, porque primeiro que não vai ter pecado, né? Vai ser impossível pra gente cometer um pecado, sabe? O que você pensar e desejar não vai mais como você pecar mesmo que você queira. Não tem como. Não existe essa vontade de, mesmo que uma pessoa pense assim, raciocine assim, não, agora eu vou cometer um pecado. Não vai ter como, é impossível para ela, nem em pensamento, e porque todos nós seremos perfeitos. Primeiro que ninguém quer cometer pecado, né? Só os ímpios que querem, que se regozijam consumindo o pecado, né? Mas lá nós vamos. E quando eu olhar uma pessoa lá na Nova Jerusalém e eu ver uma pessoa brilhando mais do que eu não vou me incomodar com aquilo. Eu acho que eu vou me alegrar com aquilo, porque eu também vou saber reconhecer que aquela pessoa simplesmente buscou mais a Deus do que eu. Então, quando você estiver lá e você vê uma pessoa que brilha menos que você vai ver que aquela pessoa buscou Deus menos que você. E quando você olhar uma pessoa que vai estar brilhando mais do que você, então você vai saber que aquela pessoa ela buscou mais a Deus do que você. E eu acho que vai ser desse jeito, sabe? Na Nova Jerusalém. Porque tem todos esses versículos falando do corpo glorificado, que uns vão brilhar como o sol, outros como lua, outros como as estrelas, e até entre as estrelas vão ter brilhos diferentes. E daí nós temos essa situação que Moisés passou, que estava na presença de Deus, 40 dias, 40 noites, sem pão e nem água. E ele voltou, seu rosto estava brilhando. E ele é de carne e osso, hein, né? Moisés era outro nível, né? E, e tudo vai se tratar, tudo se resume à nossa vida espiritual, ao tanto que você busca Deus. Não é pessoas mais. Moisés não era mais uma pessoa mais importante do que você que está assistindo. Não é essa a questão, porque Deus fala, na Bíblia fala, Deus não faz acepção de pessoas. Então, Moisés, ele não é mais importante para Deus do que você. A única coisa que nos diferencia um do outro, de todo o povo de Deus, é o tanto que você busca a Deus. Quando você vê uma pessoa usada por Deus, é porque aquela pessoa está buscando a Deus. Se você não está sendo usado por Deus, é porque você não está buscando a Deus. Deus, ele é com você o que você é com ele. Simplesmente assim, sabe? Então, busque a Deus, porque tudo se resume ao tanto que você busca a Deus. E o resto, ele vai sustentar você em tudo na sua vida. Tanto que está escrito: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e o resto das coisas vos serão acrescentadas. Já está dizendo, tudo se resume a buscar. E aí o resto, que é essa vida carnal aqui, o resto é tudo essa vida. Tudo que você puder imaginar, toda essa vida é o resto. E o resto, Deus vai acrescentar a você.
e tudo que ele pede é que busque ele, porque tudo se resume ao tanto que nós buscamos a Deus, tá bom? Era essa a palavra de hoje que eu queria falar com vocês. Espero que isso tenha edificado vocês e alimentado o espírito de vocês, que vocês tenham se fortalecido, se aproximado mais de Deus. A paz do Senhor a todos e até a próxima.